Hoje você vai presenciar um dos duelos mais intensos e ideológicos do cenário nacional. De um lado, Nicolas Ferreira, o deputado que virou símbolo do conservadorismo jovem no Brasil, defensor ferrenho da família, da fé cristã e da liberdade de expressão. Do outro, Randolph Rodrigues, o senador ligado ao governo Lula, combativo, articulado e pronto para desafiar tudo aquilo que Nicolas representa. Um confronto direto, ao vivo, sem filtro, que vai muito além de opiniões políticas. É um choque de visões sobre o Brasil que queremos para o futuro. E antes que comece esse embate histórico, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque isso aqui vai pegar fogo. Você acredita que um político experiente pode ser desarmado com apenas uma frase? Pois foi exatamente isso que aconteceu diante das câmeras, ao vivo, para o Brasil inteiro assistir. O senador Randolph Rodrigues, tomado pela fúria, partiu para cima de Nicolas Ferreira com ataques que ninguém esperava ver em uma audiência oficial. Só que o que começou como uma tentativa de humilhação virou um espetáculo de autodestruição. E o mais surpreendente, Nicolas não levantou a voz, não apelou, não perdeu o controle. Em segundos, ele virou o jogo com uma resposta tão fria, tão direta, que silenciou até os mais barulhentos. O que Randolph ouviu naquela hora foi mais do que uma resposta. Foi um espelho. E o país inteiro viu. Se você acha que já viu de tudo na política, espere até ver como uma única frase mudou o rumo de um embate inteiro. Prepare-se, porque essa história vai te surpreender e talvez te faça refletir. Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui você vai ver o que ninguém tem coragem de mostrar. O relógio marcava pouco depois das 9 da manhã, quando as câmeras se acenderam no Congresso Nacional. A audiência, que deveria ser mais uma entre tantas outras, logo mostrou que não seria nada comum. Bastou a primeira troca de olhares entre os presentes para sentir a eletricidade no ar. E foi nesse clima carregado que Randolph Rodrigues entrou no salão. Passos apressados, testa franzida, semblante tenso, denunciando que algo o incomodava profundamente. A plateia, composta por jornalistas, parlamentares, assessores e curiosos, já percebia alguma faísca. Estava prestes a virar incêndio. Randolph não esperou nem os protocolos iniciais se completarem. Com o microfone ainda sendo ajustado, ele se aproximou da bancada como um furacão, de dedo em riste, e disparou. Essa juventude bolsonarista está destruindo o país. O silêncio que se seguiu não foi de respeito, mas de surpresa. Poucos esperavam aquele ataque direto e com tanto veneno logo de cara. Todos se entreolhavam, procurando entender se aquilo era um desabafo ou o início de algo bem mais grave. E bem no centro da tempestade estava Nicolas Ferreira, sereno, sem levantar a voz, nem franzir o senho. Ele ajeitou o paletó, pegou o microfone e respondeu com um sorriso que mais parecia uma armadilha preparada com imensa calma. Contudo, respeito, senador! O senhor parece mais nervoso com a verdade do que comigo. A frase fria ressoou como um estalo de chicote no salão. Ninguém esperava que ele reagisse com tamanha serenidade. Mas era ali que Nicolas revelava sua verdadeira arma, a tranquilidade calculada. Enquanto Randolph bufava de raiva, Nicolas parecia até imune à tensão, encaminhando-se para serenar toda a sala. Seus olhos varreram o auditório como quem domina o espaço, e talvez dominasse mesmo. Porque naquele momento quem estava realmente no controle não era quem gritava, mas quem sabia exatamente onde mirar suas palavras. Ao fundo, alguns cochichavam, outros digitavam freneticamente no celular para avisar aos seus seguidores. Tá rolando barraco ao vivo. A audiência mal havia começado e o país já tinha encontrado seu entretenimento do dia. Era como se uma novela tivesse sido escrita com dois protagonistas opostos. De um lado, o senador combativo, cheio de raiva, contida. Do outro,
o deputado jovem que fazia da calma sua melhor provocação. Naquele primeiro embate, o roteiro prometia mais do que discursos. Prometia confronto. E os internautas, é claro, não perdoaram. Clipes da primeira troca começaram a pipocar nas redes sociais, ainda com a audiência ao vivo. Randolph surtando ao vivo. Nicholas humilha com elegância, diziam os títulos. Mas para quem assistia, uma coisa era certa. Aquele dia ia marcar. E o mais curioso é que tudo isso foi apenas o começo. Porque o que viria em seguida deixaria a sala inteira em ebulição. O silêncio incômodo que se formou após a resposta de Nicholas foi rapidamente rompido pela respiração ofegante de Randolph. Ele apertava os punhos como se tentasse prender o próprio impulso de avançar. Mas não segurou por muito tempo. Seu rosto já avermelhado denunciava a ebulição interna que não encontrava mais freio. Foi então que ele soltou o que muitos ali já esperavam, mas ainda assim chocou pela grosseria. Em vez de argumentar, ele atacou pessoalmente. Você é só um garoto mimado, um influencer que brinca de ser deputado. A voz de Randolph tremia, não de insegurança, mas de fúria crua. Era a explosão típica de alguém que se sentia desafiado por uma figura que, aos seus olhos, não deveria estar ali. Um murmúrio percorreu o plenário. Sussurros, olhares, cruzados, celulares gravando, como se todos soubessem que aquele momento seria manchete. Nicholas, porém, não reagiu de imediato. Levantou os olhos com paciência quase calculada, como quem escolhe o momento exato para disparar. Após alguns segundos que pareceram horas, ele ergueu a voz com firmeza, mas sem elevar o tom. E o senhor é um político profissional que esqueceu o que é ouvir o povo. As palavras foram como um soco seco, sem firulas, sem rodeios, apenas verdade crua, e bateram como um trovão na sala. Randolph piscou, surpreso com a inversão. Era como se estivesse lutando com espadas e descobrisse que seu oponente manuseava um bisturi reluzente. O senador havia atacado, mas o jovem deputado devolvia com calma cirúrgica. E essa serenidade irritou ainda mais seu adversário. Do lado de fora, os comentários nas redes fervilhavam. "Quem é o mimado agora?", dizia um internauta. "Nicholas é novo, mas está dando aula de sangue frio", apontou outro. A audiência não era apenas física. O país inteiro assistia como quem vê uma luta injusta virar espetáculo de estratégia e controle emocional. Randolph, acuado, começou a perceber que havia cometido um deslize gravíssimo e, em vez de recuar, dobrou a aposta, respirou fundo, bufou e voltou a mirar Nicholas. "Vocês vão pagar por cada mentira que espalharam. Essa extrema-direita não passará impune." A ameaça veio carregada de veneno, e poucos ali tiveram coragem de engolir em silêncio. Era mais do que retórica, era intimidação pública. Por um instante o Congresso estremeceu. Nem mesmo os opositores de Nicholas esperavam ver uma declaração tão carregada. A frase soava pessoal, quase vingativa, e atingia não apenas o deputado, mas milhões de brasileiros que viam naquela fala o desprezo por quem pensa diferente. Era como se Randolph não estivesse atacando apenas um político, mas toda uma geração. Nicholas se levantou devagar, os gestos quase coreografados. Com passos firmes, aproximou-se do microfone, como se tivesse o tempo do mundo, como se cada segundo fosse parte de um plano meticuloso. O plenário o acompanhava com o olhar, consciente de que algo grandioso estava prestes a acontecer. E então, com a mesma calma de antes, ele falou: "A diferença entre nós é que o Senhor grita, e eu apresento." A frase caiu com impacto, cortante. Sem gritos, sem dedo em riste, apenas um contraste impossível de ignorar. O silêncio que se seguiu foi quase desconfortável. Alguns parlamentares se entreolharam.
Outros desviaram o olhar e então, discretamente, começaram a soar. Aplausos contidos, rápidos, mas intensos o suficiente para deixar Randolph consciente de que havia perdido o controle do palco. Seu rosto denunciava a derrota. Cansaço, desconforto, a compreensão de que algo intrínseco havia sido tirado de suas mãos. Ele não havia perdido só um debate, havia perdido a narrativa, o protagonismo, a autoridade que julgava segura. Do lado de fora, já circulavam vídeos com títulos como A Queda de Randolph ao vivo. E surgia um consenso nas redes. Nicholas vencera, não por ser mais experiente, nem por gritar mais alto, mas por manter sua cabeça fria quando todo o ambiente fervia. A audiência continuava, mas muitos já viam ali o ponto de virada. A batalha, simbólica, entre dois mundos, resolvida por uma frase dita sem pressa, mas com a precisão de um bisturi. E o que viria depois não era apenas debate, era a repercussão de uma humilhação pública. Como toda chama, o impacto daquele momento precisava de oxigênio, e ele veio das redes sociais. Nem levou meia hora para que o trecho em que Randolph gritava "Vocês vão pagar" dominasse timeline e trending topics. Trechos curtos começaram a ser compartilhados com legendas em caixa alta, emojis de choque e milhares de compartilhamentos por minuto. No X, hashtags como Randolph descontrolado e Kill Nicholas calmo lideravam os assuntos mais comentados mesmo antes da audiência terminar. Perfis conservadores repostavam a fala de Nicholas como maturidade política. Perfis de esquerda tentavam minimizar, mas não conseguiam conter a avalanche de cortes, edições e montagens com trilhas dramáticas. No TikTok, o embate virou clipes virais. Primeiro, o grito de Randolph, depois, o retorno gelado de Nicholas, tudo em câmera lenta, com explosão visual ao fundo. Milhões assistiam e comentavam, como se fosse cena de série. No YouTube, canais de opinião corriam para postar análises com títulos como Nicholas humilha Randolph ao vivo e Randolph perde a linha e é calado com classe. O embate virou divisor de águas na política recente. Até quem não se interessava por política clicou para ver o barraco no Congresso. Tinha drama, choque, narrativa, verdade crua, ainda que desconfortável. Entre mentes, Nicholas não postou nada. Escolheu ficar em silêncio, calculando o impacto. E foi essa postura que gerou novos cortes, memes e mais reações. O país inteiro contava a mesma história sob óticas diferentes, mas com um final comum. Randolph, por outro lado, sumiu. Seu gabinete fechou as cortinas, rotas de compromissos foram mudadas, entrevistas canceladas. Fontes próximas disseram que ele estava abalado e era fácil acreditar. A internet não perdoa. Quando um vídeo explode, não dá para botar de volta na garrafa. Enquanto isso, do lado de dentro, um movimento crescia entre os apoiadores de Nicholas, orgulho e mobilização. Nos corredores do Congresso, até quem não o apoiava aprovaram sua postura, batendo tapinhas no ombro e afirmando: "Você segurou como ninguém." Com calma, ele respondia: "Não fiz mais que minha obrigação. Defender o povo é o meu trabalho." Essas palavras ganharam vida própria. Viraram stories, tweets, artes, memes. Jovens que antes o viam como figura de nicho passaram a enxergá-lo como espelho. Em grupos de Telegram e WhatsApp, apoiadores mobilizavam. Vaquinhas surgiram para impulsionar vídeos, criar artes, memes, figurinhas. Nicholas acendeu um pavio silencioso e agora a chama se espalhava, veloz e potente. Randolph, por sua vez, desapareceu. Seu gabinete silenciou, mas bastidores garantiam. Ele se arrependeu profundamente de ter gritado. Sentia que havia cruzado a linha e entregado sem perceber uma vitória rara ao adversário. Em programas de rádio, podcasts e rodas de bar, a leitura era unânime.
A esquerda perdeu um round, não por falta de ideias, mas por excesso de emoção mal administrada. Nicolás, por sua vez, ganhou respeito até de moderados, que o viam como exemplo de equilíbrio em tempos de caos verbal. E então o plenário voltou à rotina. Votações, discursos, articulações. Mas algo havia mudado. A imagem de Nicolás, erguido dizendo, "Eu apresento", deixara uma marca invisível nas paredes do Congresso, e o país agora esperava o desfecho. A audiência caminhava para o fim, mas ninguém parecia pronto para encerrar. O ar estava pesado, como se cada palavra tivesse deixado um rastro de pólvora. Todos olhavam para Nicolás, esperando por mais uma fala que resumisse o que havia acontecido. E talvez definisse aquele embate para sempre. Ele se levantou uma última vez, sem pressa, sereno. A câmera o acompanhou. O microfone foi erguido até o peito. Ele olhou lentamente para os lados, buscando cada olhar da sala, e falou, destilando calma e firmeza. Quando os argumentos acabam, sobra o desespero. E é exatamente isso que vimos. Hoje, a frase foi lançada como flecha nua, precisa, direta, sem exagero. O impacto foi imediato, nenhuma reação. Nem mesmo aliados de Randolph se animaram a aplaudir. O plenário mergulhou num silêncio absoluto. Era como se todos ali, por instinto, entendessem que aquele era o ponto final. Não apenas de uma audiência, mas de uma narrativa construída com tensão, confrontos e um desfecho cirúrgico. Randolph permaneceu sentado. Sua cabeça, que antes se mantinha erguida com firmeza e fúria, agora abaixava, tomada por cansaço e desconforto. Seus ombros pareciam mais pesados, e seu olhar perdido sugeria que a ficha havia finalmente caído. Ele não perdeu apenas um debate. Entregou palco e protagonismo a quem menos esperava. Gradualmente, parlamentares começaram a se acomodar novamente. Alguns cumprimentavam Nicolás com um aceno discreto. Outros se afastavam, ainda atônitos. As câmeras continuavam gravando, mas ninguém mais prestava atenção nelas. O show havia acabado. E como todo bom espetáculo, o que ficou foi a última fala, aquela que ecoou na mente de todos ali, gravada na memória coletiva. Do lado de fora, jornalistas se atropelavam para cobrir o encerramento, mas não havia muito a explicar. A imagem falava por si só. Nicolás em pé. Randolph em silêncio. Era a cena que dispensava legenda. Apenas precisava ser lembrada. E mesmo após a transmissão terminar, as redes continuavam borbulhando. Porque quando um político cala outro com uma frase, a ponto de paralisar o país, as pessoas param para assistir e ninguém esquece. No fim, o que vimos não foi apenas um embate entre dois políticos. Foi o retrato de uma geração que não aceita mais ser calada no grito. A serenidade de Nicolás diante da fúria de Randolph mostrou que maturidade não se mede pela idade, mas pela postura. E que, quando um argumento é fraco, o tom de voz vira escudo. Quantas vezes você já viu alguém tentar impor respeito no grito? Quantas vezes você se calou quando poderia ter vencido com firmeza e verdade? Essa história é uma lição sobre equilíbrio, estratégia e coragem. Não a coragem de quem grita, mas a de permanecer em pé, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. Agora me diz, você teria mantido a calma ou reagido no calor da emoção? Comente aqui embaixo qual das falas mais impactou você. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a verdade não teme cara. Eia! E as próximas histórias vão te deixar ainda mais sem palavras. E fim.